Meus irmãos, abra sua Bíblia. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Vou tirar a máscara aqui, senão eu vou ficar sem ar. E olha que disso eu entendo, hein? Todos acharam? Pode ficar sentados mesmo. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai, nós rendemos-te graças, louvamos o teu nome, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos com a tua igreja. Peço que haja unção, Senhor, sobre nós para recebermos a tua palavra. Nossos ouvidos estejam abertos, nosso coração esteja aberto, que o teu Espírito Santo possa fazer isso no coração de todos nós. Pai, possamos compreender a tua palavra e ouvir o Senhor nessa noite. Pai, eu peço isso no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Você sabe que eu creio, particularmente eu creio, que o Senhor cura o corpo, cura a alma, que o Senhor também, Ele nos traz prosperidade. Eu creio, pois a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, todas quantas são as promessas de Deus, são por Ele o sim, como por Ele o amém, com o objetivo, para a glória de Deus. Tudo bem? Então, eu creio, meus irmãos, que o Senhor cura o teu corpo, o Senhor cura a tua alma, e o Senhor cura aqueles que o buscam. E o Senhor jamais, quando uma pessoa o busca, Ele vira as costas. O Senhor não faz isso. Até mesmo uma pessoa que está nas drogas, no momento que ele está ali no uso das drogas, está alto, se ali ele clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda, com certeza o Senhor o socorrerá. Porque o Senhor não vira as costas. Segundo Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos que buscarem o Senhor será salvo. Então, independe de quem seja a pessoa. O ser humano, aos olhos de Deus, ele é muito valioso. A Bíblia diz que o Senhor deixou tudo aquilo que Ele considerava valioso na eternidade, nos céus, no seu reino, para vir em busca de algo muito valioso, que é o homem, tá certo? Então você vê que o Senhor trocou tudo para vir sofrer no nosso lugar, porque Ele teve o desejo de nos salvar o homem. Então todo ser humano, aos olhos de Deus, ele é muito valioso. Conversava com a minha neta ontem, eu estava explicando para ela, porque eu estava contando o tempo da escravidão, eu estava falando sobre como que os negros sofreram no Brasil. O Brasil foi o último país a dar a liberdade para os negros. E eu falei, a pior coisa que tem, eu falava para ela, é uma pessoa que olha para outra, discriminando, ou mesmo fazendo, dando um olhar de desprezo por conta da cor da pele, por conta da cor dos olhos, ou mesmo pela posição social, pela roupa que veste, ou porque ela é magrinha, ou porque ela é gordinha. Porque aos olhos de Deus, todo ser humano é muito valioso. Amém? Vocês concordam comigo? Então, o Senhor Jesus não morreu por um grupo seleto, mas morreu por todos os homens.
tá bom? Então, veja bem, então eu creio, mas presta atenção, mas existe algo que nós precisamos compreender, que às vezes nós temos expectativas frustradas por conta dessas questões que nós falamos. Às vezes a pessoa chega aqui na igreja com uma expectativa de ficar rico, ou ter muito dinheiro, e por conta disso, ele chega aqui, ele não fica. Eu falava para alguém essa semana que as pessoas às vezes vêm com uma expectativa para Cristo, porque ela acha que o casamento dela vai ser resolvido. Ela fez burrada a vida inteira, fez coisas erradas a vida inteira. Então ele chega na igreja e acha que o casamento dele vai ser resolvido da noite para o dia, a vida financeira dele vai ser resolvida da noite para o dia, as coisas vão acontecer da noite para o dia, e ao invés de acontecer dessa maneira, piora. E a pessoa então fica frustrada. A expectativa que ela tinha de Cristo era de que Ele iria resolver os problemas dela. Eu falava essa semana que Jesus estava certa vez pregando, ele estava pregando numa casa, lá em Cafarnaum, e alguns homens arrancaram o telhado da casa e desceu diante dele um paralítico. Ele vê aquele paralítico e fala para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguém pode dizer, alguns comentaristas acerca disso, dizem o seguinte: então você fica pensando, aquele paralítico olhando para Jesus: Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados, mas há algo mais urgente aqui para se resolver. Então as pessoas às vezes vêm a Cristo e o Senhor fala para ele: os teus pecados estão perdoados, o teu nome está escrito no livro da vida. Mas Senhor, tem coisas mais urgentes na vida para eu resolver. O Senhor precisa resolver o problema do meu casamento, da minha vida financeira, o Senhor precisa resolver os problemas da minha vida. Então é como se Jesus virasse para aquele homem e dissesse assim: filho, eu sei dos teus problemas, eu sei das tuas dificuldades, nós vamos resolver isso, mas eu quero te falar que eu sei de algo muito pior do que os seus problemas. Tem algo que está te matando, que é o pecado. E é verdade, irmãos, porque às vezes as pessoas não entendem isso, não compreendem, acham que a situação da vida dela será resolvida quando o problema financeiro for resolvido. O problema do casamento dela, a vida dela vai ser resolvida quando o casamento for resolvido. E não é uma verdade. A tua vida, ela vai ser resolvida quando você vier para Cristo, simplesmente por vir a Ele, e Ele perdoar os teus pecados e você o adorar. Entendeu? Estar na presença dEle só por estar, só para poder adorar, sem pedir nada, sem falar: Senhor, eu preciso disso, porque aquele homem, ele estava justamente nessa expectativa de, e não só ele, os 4 que o baixaram também estavam nessa expectativa de que Jesus o faria andar novamente, e Jesus o fez. Mas antes de fazer, Jesus falou: filho, teus pecados estão perdoados. Então tem algo mais urgente do que as tuas expectativas humanas, que Jesus sabe, talvez você não saiba, que é o perdão do teu pecado. Tudo bem, meus irmãos? E vamos voltar para o texto aqui. Então a Bíblia diz que acontecendo que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. Vocês sabem que essa aldeia é a aldeia de Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Lázaro veio a morrer, depois Jesus o ressuscitou. E Jesus entra naquele lugar chamado Betânia, que quer dizer casa do pobre, porque Jesus é assim. Jesus sempre vai atrás do necessitado, sempre Ele vai buscar aquele que está carente, aquele que precisa. Jesus nunca vira as costas para aquele que precisa. E Betânia era um lugar, segundo o nome, nos fala que era a casa do pobre. Isso nos revela, lembre-se sempre quando a Bíblia menciona algo, é porque tem alguma coisa a ver para nós, tem uma lição, tem algo para nos mostrar. Então, se você precisar do Senhor, pode buscar, que Ele se volta para você. Então, a Bíblia diz que Jesus entra nesse lugar chamado casa do pobre, ou melhor, Betânia, cidade de Betânia. E essas duas irmãs, Marta e Maria, as recebem em casa. Não é bom receber Jesus em casa? Zaqueu recebeu Jesus em casa. Não porque ele quis, literalmente, mas porque Jesus se convidou para estar lá. Uma coisa boa é que Jesus sempre está falando: eu quero ficar na tua casa, eu quero ir para a tua casa. E aí, Marta então recebe Jesus na sua casa. Todas as pessoas gostariam de receber Jesus.
Eu lembro que eu era novo no Evangelho e pertencia a uma igreja bem no meio. São Bernardo hoje já está toda urbanizada. Praticamente 100% de São Bernardo está urbanizada. Não existe favela, como eu conheci favela. E a favela era aqui, eram os barracos, corredorzinho, o esgoto no meio assim daquelas vielas bem estreitinhas, e nós pegávamos a Bíblia, vamos evangelizar. Pegávamos a Bíblia, folhetinho, vamos sair no meio da favela. E quando chegávamos a uma altura, lá no meio da favela, encontrávamos os bandidos com armas nas mãos, e eles levantavam as armas assim e falavam, deixa os irmãos passar. E nós passávamos, ele já nos conhecia. Então, todas as pessoas respeitam demais. Quando você fala de Jesus, há um respeito geral no coração das pessoas. E não é diferente, só que tem um detalhe. Receber Jesus em casa, talvez, para muitos que querem receber Jesus, como tendência humana, o recebem justamente porque tem uma segunda intenção, que é uma bênção específica. Por que as pessoas vêm na igreja às vezes? Não vêm simplesmente porque elas têm necessidade de ser perdoada e de ir para o céu. Às vezes a pessoa não quer isso, ela não tem isso como primeiro plano para vir para a igreja. Às vezes ela vem para a igreja porque você fala para ela assim, olha, vamos para a igreja. Vamos para a igreja porque lá o Senhor vai resolver o teu problema. É verdade ou é mentira isso? É verdade. O Senhor vai resolver o teu problema. Mas as pessoas vêm numa expectativa de ter todos os seus problemas resolvidos, por conta que elas estão vindo para Jesus. Então as pessoas recebem Jesus na sua casa, na sua vida, às vezes com uma intenção totalmente distorcida das Escrituras. E com isso, às vezes não acontece, ela entra aqui, não acontece do jeito que ela quer. As expectativas delas são frustradas. Às vezes, por que líderes abandonam as células? Por que líderes abrem mão da sua liderança? Por que às vezes as pessoas saem da igreja? Expectativas frustradas. Às vezes o pastor Mauro não me tratou como deveria, então ele é culpado. Você percebe que as pessoas têm essa tendência. Se não fizer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero ouvir, então eu vou sair dessa igreja, vou sair dessa célula, vou deixar essa rede, vou deixar esses pastores. Por quê? Eu quero ouvir aquilo que alegra e agrada aos meus ouvidos. A Bíblia diz que nos finais dos tempos, muitos vão fechar os ouvidos, justamente para não ouvir. Aí a Bíblia diz que Marta recebe então Jesus em sua casa, mas recebe diferente de Maria. Marta recebe de uma maneira, Maria recebe de outra maneira. A Bíblia diz que Maria ajoelhou-se, ficou aos pés de Jesus, para ouvir o que Jesus estava ministrando. Vamos abrir lá Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz Isaías 1,19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Já é conhecido de todos que, sempre numa situação bíblica, se você quer saber o sentido correto daquilo lá, você tem que procurar sempre a primeira menção daquele assunto, daquela palavra ou daquele acontecimento. Aqui fala que Maria, então, ficou aos pés de Jesus. Ela fazia o que aos pés de Jesus? Ouvia. E se você for buscar a primeira menção que Deus está falando com uma pessoa, nós vamos achar lá em Gênesis, quando Deus então cria o homem, forma o homem, dá a ele algumas instruções, e essas instruções têm a ver com responsabilidade. Por que as pessoas não querem ouvir Jesus? Você acha que Jesus está falando o que ali para Maria? O Diogo ministrou agora à tarde, falando sobre, fugiu aqui, veio e foi embora, é o Covid, irmãos, ele vem, eu devo ter ficado com alguma sequela. Hã? Não entendi. Sim, ele estava falando de propósito, e ele está falando sobre responsabilidade dentro desse propósito. Eu achei muito interessante o que ele estava falando. E Maria estava ali ouvindo, e ouvir tem a ver de Jesus estar instruindo acerca do Evangelho. E o Diogo está falando que Jesus ele não veio trazer más notícias, era isso que eu estava tentando lembrar, mas veio trazer
boas novas. Quando eu sou portador de más notícias, eu estou contrário ao que Jesus pregou. Jesus pregava boas novas, não más notícias. Tudo bem? E aí, ouvir de Jesus tem muito a ver com obedecer. A instrução de Deus para Adão, lá na primeira menção sobre alguma coisa que ouvia de Deus, ele falava sobre responsabilidade, sobre cuidar do jardim, sobre arar o jardim, cuidar no geral do jardim, governar naquela questão do jardim. E ouvir de Jesus tem a ver com obedecer, tem a ver com submeter-se, tem a ver com doar, tem a ver também com semear, tem a ver de ter compromisso com Deus. Por isso que muitos não querem ouvir, muitos não querem, eles desejam ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Então, se não for dessa maneira, não dá para ouvir de Jesus, não dá para ouvir a palavra de Deus, não dá. Então, a Bíblia, ela revela a vontade de Deus para nós. Ela fala de muitas promessas. Ela nos revela muitas promessas acerca da nossa saúde, acerca da nossa vida, acerca do nosso casamento, mas nenhuma dessas promessas podem ter prioridade na nossa vida, mas a prioridade deve ser vir para Jesus, para ouvir, para ter relacionamento com Ele. Essas coisas são importantes, meus irmãos, são de suma importância. Você acha que Deus não quer que você tenha um bom casamento? Deus não quer que você prospere? Você acha que Deus não quer que você possa ter uma qualidade de vida que glorifique o nome dEle? Sim, mas isso é prioridade? Não, a prioridade ao virmos para Jesus não deve ser as coisas, mas deve ser relacionar-se com Ele, adorar, vir a Ele quando você entrar aqui, vir no propósito de adorar, de poder submeter a sua vontade, ouvir e falar, Senhor, eis-me aqui, de poder entrar aqui simplesmente para adorar o Senhor. Eu não venho aqui para outra coisa, Pai, a não ser para te adorar. Amém, meus irmãos? Esse deve ser o nosso propósito como igreja. Jesus certa vez falava assim, olha, não fiquem preocupados, porque está vendo os passarinhos? Está vendo os lírios do campo? Eu cuido deles. Quanto mais vós, que sois meus filhos. Você acha que Deus não vai te dar? Ele está falando das coisas básicas, o comer e o vestir. Então, ele diz assim, você acha que o Pai Celestial não vos dará essas coisas? Então, buscai o quê? Primeiramente o quê? O reino de Deus. Estas coisas vos serão acrescentadas. Você fala, pastor, então não posso buscar nada para mim? Lógico que pode. Eu estou falando que o que deve imperar no teu coração, o que deve presidir o teu coração, o que deve estar no trono do seu coração, deve em primeiro lugar buscar para adorar o Senhor, sentar aos pés de Jesus, ouvir dEle, ser orientado por Ele, ser governado por Ele, obedecer a sua palavra. Isso deve ser prioridade, querer agradar o coração do Senhor. Amém, meus irmãos? Aí você vê, aí a Bíblia diz que Marta, então, fica incomodada com aquela situação. Como que pode? Eu vou para a célula, eu faço tanta coisa na igreja, sabe, estou indo para lá e para cá, e Maria está aí, ajoelhada, não faz nada essa mulher, só quer ficar aí. E ela começa, então, a falar para Jesus, denunciar Maria para Jesus. Falar, Senhor, manda minha irmã me ajudar, a própria irmã denunciando. Né? Manda a minha irmã poder lavar a louça enquanto eu cozinho feijão. E Jesus falou o que para ela? Marta, você está muito preocupada com essas coisas. Você está muito preocupado com a vida. Você está muito preocupado com fazer as coisas. É tipo assim, aquela pessoa que quer agradar a Deus, ganhar o coração do Senhor, fazendo alguma coisa. E sabe, Maria escolheu uma parte maravilhosa, que é de ficar aqui. Então, Marta, ela é o reflexo daquelas pessoas religiosas, que gostam de apontar o defeito dos outros, que gostam de falar mal dos outros, aquela que fica apontando o que estão fazendo com ela, sabe? Olha, eu me mato nessa igreja, sabe, fazendo tanta coisa nessa igreja, não sou valorizada, não sou valorizado nessa igreja, sabe? Marta é um reflexo daquela pessoa religiosa,
que gosta de apontar os defeitos dos outros. Maria não. Você vê que Maria, a Bíblia diz que ela estava sentada aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus é estar adorando. A posição que ela estava de estar aos pés de Jesus é a adoração. Lembra daquela mulher que Jesus estava na casa de um dos fariseus e ela entrou e ajoelhou-se aos pés de Jesus e chorava e com os cabelos secava os pés de Jesus. Lembra daquela mulher que derramou um perfume caríssimo e foi ali ungindo Jesus? Posição de adoração. Maria se posicionou em adoração. Estar aos pés de Jesus é adoração, pois Ele é o único que é digno. Não tem outro, meus irmãos. Pode ter o melhor pastor aqui, pode ter o irmão mais exemplar, ele não é digno de adoração. O único que é digno de adoração é Jesus Cristo. Não há homem na terra que seja bom o suficiente para ser adorado. O único a ser adorado é Jesus. Estar aos pés de Jesus é receber, é estar debaixo do seu governo. Quando você se posiciona aos pés de Jesus, você fala: Senhor, o Senhor governa sobre a minha vida. É essa posição que devemos estar como igreja. Essa posição de adoração e de falar: Senhor, governa sobre a minha vida. Falei outro dia aqui que muitos irmãos nos procuram e falam: pastor, o que eu faço? Que decisão eu tomo? Então eu sempre falo para os irmãos que vêm perguntar, fala: se você tem dúvida, dúvida não é do Senhor. Dúvida não é de Deus. Se você tem dúvida no seu negócio, não é de Deus. Se você tem dúvida, falei para os jovens hoje, se você tem dúvida de que essa pessoa que você vai casar deve ser o seu marido, não casa. Porque dúvida não é de Deus. Lembra que lá no Éden, o que a serpente fez? Lançou dúvida no coração de Eva acerca daquilo que Deus tinha falado. Então toda dúvida procede do maligno. Nenhuma dúvida de Deus. Eu estou em dúvida, se eu vou para a direita ou vou para a esquerda, não vai para lugar nenhum, fica onde você está, até Deus poder te orientar. Eu não sei, se eu abro um negócio, não abre. Não abre, espera. Então, a posição da igreja é o quê? De submissão. Aquela posição que Maria estava aos pés de Jesus, revela para nós, como igreja, que a posição da igreja deve estar assim, de adoração, e de permitir que Deus governe sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos. Às vezes parece um pouco periférico ficar falando: o Senhor governa. Às vezes não vamos muito ao centro, mas justamente por conta do nosso tempo, que não é permitido passar do horário. Mas você entende que a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós como igreja. Então, alinha a tua vida na palavra de Deus. Se você buscar na palavra de Deus, você vai saber as decisões que Deus quer que você tome. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais você entende o que Deus quer para a tua vida. Então, a posição de igreja não deve ser só de pedinte, não deve ser uma igreja só de vir aqui fazer campanha, vir aqui para solucionar os seus problemas, porque Marta queria exatamente isso. Queria falar: Senhor, olha, eu estou entregando o dízimo, dá um jeito aí na minha vida financeira. Ou então: Senhor, olha, eu estou com um problema, resolve o meu problema. Não deve ser essa a posição da igreja em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a igreja deve vir fazer aquilo que Maria estava fazendo, não o que Marta estava fazendo, mas o que Maria fazia, quer dizer, adorando e falando: Senhor, eu estou aqui porque eu quero que o Senhor governe sobre a minha vida. Quantos querem isso? Então fique de pé em nome de Jesus. Cada dia que passa eu estou batendo meu recorde de tempo. Eu quero fazer uma oração com você. Às vezes nós cantamos hinos. Tudo é muito importante. Eu não quero que você entenda o que eu estou falando de forma errada. O que eu estou querendo mostrar para você, qual é o motivo de você estar aqui? Você veio aqui por causa de Jesus?
Olha para mim. Abre os seus olhos. Eu mandei fechar? Ok, então não fecha. É que os irmãos já estão tão acostumados, né? Na hora que vem em pé já vai fechar os olhos. Olha para mim. Importante você fazer essa autoanálise. Por que você está aqui? Não tem coisa melhor de estarmos aqui por conta de Jesus. Está aqui, sabe por quê? O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Sim, é tão importante isso. O Senhor tem nos abençoado, é tão valioso isso. Sabe, depois que eu saí do hospital, eu estava falando para alguém, nunca dei tanto valor ao meu pulmão quanto eu dou hoje. Eu estava contando, acho que para um irmão ontem, que antes eu agradecia a Deus. Você acha que eu não era grato? Eu agradecia demais. Senhor, obrigado pela igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida durante anos. Eu agradecia, mas eu não sabia o que era agradecer de verdade, irmãos. Depois que eu saí do hospital, eu acordo pela manhã e não dá para explicar. Eu só falo obrigado, mas é um obrigado que não vem do coração e nem da mente, vem do Espírito. É diferente, eu não sei te explicar. Quão valioso é podermos estar aqui. O Diogo também estava falando aqui à tarde, de uma pessoa que estava numa região que não tinha igreja. Ele tinha ido para essa região, não tinha igreja lá, e não tinha como congregar. E ele conversando, mandou uma carta, um telegrama, sei lá, um WhatsApp para alguém da igreja onde ele estava, falando, eu daria tudo para poder voltar e sentar na calçada da igreja para ouvir o culto, não preciso nem estar lá dentro, eu gostaria só de ouvir o culto e os louvores. Por quê? Porque quando você está para perder, você dá muito maior valor. Lembra que Jesus falou daquela mulher, para os fariseus que o repreendiam? Jesus não sabe quem é essa mulher. Que Jesus falou, a quem muito é perdoado, muito é grato. Né? Então, eu passei a ter uma gratidão diferente. Eu não venho mais aqui para fazer aqui, Senhor, olha, preciso tanto, mãe, preciso pagar uma dívida. Eu não faço isso. Já fiz. Sou pecador também, nessa parte. Sabe? Mas não consigo vir aqui para fazer outra coisa, a não ser adorar o Senhor e agradecer ao Senhor, erguer as minhas mãos e falar, Senhor, obrigado. Que oportunidade linda. Eu estava na praia essa semana e eu fui olhando lá da minha casa, não dá para ver a praia da minha casa, mas dá para ver a brisa que vem do mar. E depois fui caminhar no calçadão e eu falar para o Senhor, Senhor, obrigado. Eu pensei que eu nunca mais viria isso. Eu achei que eu não ia ver mais. Nunca mais eu ia ver os irmãos. Sabe, meus irmãos, você está aqui por coisas, está perdendo o seu tempo. Sabia disso? Que o Senhor te dá tudo o que você precisa. Sabe? Tem uma expressão que diz assim, que o mundo te dá coisas, o diabo te dá coisas, mas Deus te dá Jesus. Não é coisa maravilhosa poder saber que você está aqui? Não, Senhor, sabe, preciso resolver meu casamento. Buscar primeiramente o reino de Deus. Essas coisas que são da vida serão acrescentadas. Se você buscar o Senhor simplesmente para adorar, para falar, Senhor, governa sobre a minha vida, fica tranquilo, fica tranquila, você está nas mãos do teu Pai. Por isso que o Senhor lá em Apocalipse diz que Ele tem as 7 estrelas na sua mão direita, e Ele olha para elas. Quem são estes? A igreja. A igreja, 7 estrelas representa a igreja, aquelas 7 igrejas, que representam as igrejas hoje. Jesus olha para elas, está olhando, é cuidado, mão é proteção, ninguém tira das mãos do Senhor. Você sabe o que você vai fazer no céu? Na eternidade, daqui a uns anos, porque daqui a uns anos você vai estar lá. Sabe o que você vai fazer lá? Você não vai pedir carro, você não vai pedir casa, você não vai pedir casamento. Sabe o que você vai fazer lá? Adorar por todo sempre ao Senhor Deus eterno, que é o único, ao Senhor dos exércitos, que é o único digno de ser adorado. É isso que nós vamos fazer lá.
O que Maria mostra para nós hoje, como igreja, é a posição que a igreja precisa estar, de adoração, de louvor, de submissão, de falar: Senhor, governa sobre a minha vida. Nunca esteja a posição de Marta, de querer fazer as coisas, de ficar apontando o erro dos outros. Isso é perda de tempo. O Senhor supre todas as tuas necessidades. Não que Ele não queira que você peça, o que Ele não quer é que ocupe o trono do teu coração. Ele quer que Ele seja o trono do teu coração. A palavra do Senhor diz que aquilo que a boca fala é porque está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de coisas, sua boca vai falar de coisas. Se o teu coração está cheio de Jesus, quando você abrir a tua boca, você vai falar de Jesus. Entendeu? Então feche teus olhos agora. Vamos fazer uma oração. Feche teus olhos. Coloca a mão assim no teu coração. Eu não sei porque você está aqui. Se você veio por alguma coisa, esqueça. Abra o teu coração. Aplique o teu coração. Esteja agora aqui. Por causa de Jesus. Por causa do Senhor dos Senhores. O Senhor dos Exércitos. Aquele que cuida de você. Aquele que você não precisa pedir e Ele já está te dando. Você não merece e Ele te dá. Ocupe o teu coração agora com a presença do Senhor dos Exércitos. O Senhor é o nosso Senhor. Ele te preenche, Ele te dá tudo o que você precisa. Ocupe o teu coração numa adoração e lance-se aos pés dele agora. Faça uma oração comigo. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu abro o meu coração, recebo a tua palavra, e nesta noite não venho por outra coisa a não ser por Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha vida, o que governa a minha vida, governa os meus sentimentos, as minhas vontades, que governa o meu casamento, o meu dinheiro, governa a minha família. Diga: eu estou nessa noite aqui porque o Senhor é o meu Senhor, e eu vim por tua causa. Eu vim para te ouvir, eu vim para te adorar, eu vim para me prostrar, eu vim para me submeter à tua vontade. Nesta noite, diga assim: nesta noite, eu vim nesse lugar para poder te adorar, porque eu sei que o Senhor se preocupa comigo, com tudo aquilo que eu preciso, o Senhor já me dá. Diga assim: eu te adoro, Senhor, porque é o que eu vou fazer a partir de agora, por toda a eternidade, em nome de Jesus.